Olá, amigos do canal Consciência a Serviço do Ser. Espero que todos estejam muito bem. E hoje nós vamos estudar um terceiro ponto, o terceiro compromisso, que faz parte dessa série de vídeos, os 4 compromissos baseados no audiobook e no livro de Dom Miguel Ruiz. Fazendo uma recapitulação rápida, vimos em outros vídeos o primeiro compromisso, que se trata de usar a palavra de forma impecável. O que quer dizer isso? Na verdade, é começar a observar tudo que falamos e começar a eliminar toda e qualquer espécie de palavra negativa que usemos contra nós ou contra nossos semelhantes. Isso estende-se ao reino da fofoca, que é a linguagem oficial do sonho e do inferno, no qual é feito o nosso cotidiano, que é baseado na domesticação. Assim fomos ensinados. Fomos ensinados a falar da vida dos outros de forma extensiva. Quando criança, ouvimos nossos pais, nossos avós, nossos amigos sempre se referirem de forma pejorativa, negativa a outras pessoas. E aprendemos a fazer isso. Muitas vezes até disfarçamos esse vício, chamado de fofoca, em um comentário irônico, ou então em uma espécie de ajuda que disfarçadamente tentamos usar, mas que no fundo vem a ser uma crítica destrutiva. Então, o uso do verbo implica numa responsabilidade imensa. O uso da palavra. Nós não sabíamos disso, não nos damos conta, mas a palavra cristaliza tudo aquilo ao qual ela se refere. E quando usamos a palavra de forma negativa, é evidente que estamos transbordando o nosso próprio veneno emocional para as pessoas próximas. E assim faz também, ou fazem, as pessoas ao redor de nós. Esse primeiro compromisso, usar o verbo de forma impecável, impõe muitas vezes um silêncio, onde não compartilhamos mais com essas conversas negativas que ocorrem no seio da família, na escola, no emprego, e começamos a observar mais atentamente como que participamos disso e a nossa influência na realidade ao redor de nós. Um exemplo simples seria, por exemplo, quando alguém que é bem conhecido, que comete muitos erros, uma pessoa que tem defeitos igual a nós, só que ela é escolhida naquele momento, como se diz popularmente, como Judas. Então todos ao redor começam a apedrejá-la, e a maioria das vezes ela não está presente sequer para se defender. E assim por diante, quando usamos a palavra contra nós mesmos, nos recriminando, usando adjetivos negativos na nossa própria pessoa, isso nos distancia da verdadeira autoestima, do verdadeiro amor próprio. Porque também o ego tem uma versão própria de autoestima e amor próprio. Mas essa versão do ego de amor próprio e autoestima está sempre relacionado a algo que verdadeiramente não somos. É o mundo das aparências. Então alguém se sente muito ofendido, por exemplo, quando alguém lhe diz que o que ele está pensando é errado. Então nesse momento o nosso amor próprio do ego se sente ferido porque nós pensamos que sabemos tudo a respeito daquele assunto. E estabelecemos um conflito aí com a pessoa que falou. Então, o primeiro compromisso é, sem dúvida alguma, observar e controlar o verbo de forma precisa. Isso é um treinamento. Toda vez que nos damos conta que estamos falando de alguém, por exemplo, para começar, temos que começar por alguma coisa, nós imediatamente tapamos a nossa boca e observamos os pensamentos que são a fonte dessas palavras. E quando transformamos isso em hábito, ou seja,
não nos dedicamos mais a fofocas, a falar da vida alheia, a falar de alguém de forma negativa, vamos acumulando uma grande quantidade de energia. E essa energia se reverte no aspecto criativo nosso. Então, quando precisamos usar o verbo, esse verbo vem com toda a força e cria o que desejamos que ele crie, de forma consciente. Para terminar esse primeiro compromisso, uma rápida recapitulação. Quando alguém está em posse completa de todas as forças, de todas as energias poderosas do verbo e não gasta mais em conversas negativas, essa pessoa seria capaz de que, caso ela ficasse doente, por exemplo, ela ordenasse com seu verbo que a doença saísse do corpo dela e que o seu corpo fosse curado, por exemplo. Ou então, com seu verbo, curar alguém. Tamanho é o poder do verbo. Também, quando desejamos criar alguma coisa para nós mesmos, podemos pronunciar essas frases afirmativas, querendo que aquilo se materialize no mundo físico. E esse é o poder do verbo. Lembre que, no princípio, o verbo estava com Deus e era Deus. E essa volta para casa, ou seja, essa tomada de consciência de que existe um aspecto superior em nós, divino, e que nós somos Ele, nada mais é do que isso. Recuperar o nosso poder pessoal, recuperar a nossa herança divina e usá-la para benefício nosso e o benefício de todos ao nosso redor. Nunca usá-la para ferir o nosso semelhante ou a nós mesmos. E é isso que fazemos diariamente. O segundo compromisso é não levar nada para o lado pessoal. Visto de forma genérica, parece bastante difícil. Mas Tom Ruiz nos mostra o caminho da compreensão para se chegar a isso e estabelecer isso uma prática da nossa vida, um hábito. Primeiro, cada ser humano tem seu sonho pessoal, cada ser humano vê a vida de uma forma pessoal, única, seu próprio ponto de vista. Ele não vê você como você é, e você não vê ele como é. Você vê uma imagem que você criou da pessoa, você vê uma imagem que você criou do mundo. Essa imagem é maravilhosa porque ela é só sua, é original. E parte dessas imagens são compartilhadas pelo sonho coletivo. Tanto assim que nós vemos as pessoas, eu vejo, você vê, etc, etc, etc. Mas existem alterações dessa visão, do ponto de vista pessoal. Nós, infelizmente, confundimos o nosso próprio ser com aquilo que sabemos ou com aquilo que possuímos. Então, quando alguém diz, nossa, Marco, esse blusão que tu está usando é horrível, de imediato, por costume, por hábito, eu me confundo com o blusão que estou vestindo e saio em defesa dele, como se ele fosse eu e eu fosse ele. Nesse momento eu levei a coisa para o lado pessoal. Por quê? Porque há uma confusão dentro de mim. A pessoa está se referindo simplesmente ao meu blusão e não a mim mesmo. Mas na hora nós não pensamos nisso. Da mesma forma como alguém fala dos nossos filhos, alguém fala da nossa esposa, alguém fala de alguma coisa que gostamos, um time de futebol. Existem aqueles exemplos amplos no qual a pessoa se sente ferida emocionalmente. E por que ela se sente ferida? Porque ela leva tudo para o lado pessoal. Uma vez que a gente começa a usar essa ferramenta e a gente compreender que o que a pessoa está dizendo, ela está dizendo para ela mesma, ela nem está me vendo como eu sou realmente, ela não sabe como eu sou realmente. Por mais que ela viva 30, 40, 50, 60 anos ao meu lado. Porque os nossos olhos fazem penetrar uma realidade que é única, uma percepção única da realidade. A percepção do seu próprio sonho. E a maioria das vezes nem do seu próprio sonho, porque a pessoa sequer sabe que está sonhando. Ela pensa que tudo que está vendo ali é realidade. Ela está vendo o seu próprio ponto de vista, não o ponto de vista dos demais. Então, quando nós aprendemos a perceber que cada um só enxerga aquilo que quer ver, que está programado para ver de acordo com a sua domesticação, com a sua educação, vamos compreendendo que não há por que dar tanta importância às palavras das pessoas no sentido de trazê-las para dentro e permitir que sejamos feridos por elas. Isso é um grande engano da nossa parte. Somos ensinados a fazer isso quando somos crianças. Quando um menino fala para o outro, esse teu carrinho é muito feio, de imediato ele começa a brigar com o amiguinho.
Porque ele se sente ferido, porque aquele carrinho, nossa, ele adora aquele carrinho. Ele se confunde com o carrinho. É apenas um carrinho. Mas desde a tenridade, a gente aprende a fazer isso. Então, no nosso cotidiano, quando alguém se refere a nós de qualquer forma, sendo em elogio ou sendo em críticas, não importa. A gente aprende a ouvir. Isso é muito importante. Aprender a ouvir é importante. Muito importante. Porque é exatamente para isso que serve a comunicação, trocar informações. Ver como o outro enxerga a realidade, isso é maravilhoso. Somos 7 bilhões e 500 milhões de pontos de vista diferentes. E aí é que está a magia da vida. Porque somos capazes de enxergar a realidade sob o nosso ponto de vista. E através da comunicação, informar aos outros como é o meu próprio sonho. Porque é isso que fazemos, né? Quando falamos a nossa visão de vida, a nossa visão, nossa opinião, que estamos falando a respeito do nosso próprio sonho. Então, quando alguém nos critica de forma negativa, ou quando alguém nos magoa através das palavras, ou tenta fazer isso, né? Tenta transbordar o seu veneno emocional para cima de nós, para que isso também nos atinja, nós devemos lembrar que o que a pessoa está fazendo é estar presa no seu próprio sonho. E o que ele está falando para si mesmo e não para mim. Porque o que eu sou verdadeiramente ele não consegue perceber, ele não consegue se comunicar com o que verdadeiramente eu sou. Não levar nada para o lado pessoal nos retira praticamente o contágio com todos os aspectos negativos que convivemos na nossa realidade pessoal. E impedimos que esses venenos emocionais dos nossos semelhantes penetrem em nós e também, como aconteceu com a própria pessoa que falou, aquilo se acumulará e fatalmente faremos a mesma coisa. Começaremos a criticar os demais, começaremos também a jogar nosso lixo emocional, porque também o que vemos nos demais não são os demais. São apenas um ponto de vista. Aliás, com muita sabedoria, os mestres nos dizem que o que vemos nos demais é o que temos dentro. Só não conseguimos ver dentro, então precisamos ter os demais para que nós vejamos os nossos próprios defeitos nos demais. Toda a realidade que vemos está dentro de nós. É um palco de cinema criado para que a gente perceba isso. É uma maneira alternativa de despertar a consciência, no sentido de perceber, se dar conta de que boa parte da nossa realidade psicológica não consegue ser vista no atual momento de consciência que temos, quando fechamos os olhos e apenas observamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, ou quando estamos caminhando, não importa. Nossa capacidade de consciência é pequena para verificar toda e qualquer estrutura que esteja abaixo do nível analítico da mente. Mas olha que maravilha! É isso que o Criador nos possibilitou. Ver a nossa própria realidade interior estampada na realidade exterior. Então, não levar nada para o lado pessoal é uma vacina incrível para viver em paz consigo mesmo e aceitar o ponto de vista, seja de quem for e o que for falado. Cada um de nós tem liberdade para falar o que quiser, seja a respeito de si mesmo, a respeito dos demais. Se nós almejamos sair do sonho do inferno, sair desse contexto emocional tão inferior que somos mergulhados por nós mesmos, né? Que somos submetidos a pensamentos negativos, etc., e despertarmos a consciência para algo divino em nós, aí sim, então em nós existe essa meta, não levar nada para o lado pessoal. Seja quando estamos dirigindo um carro e alguém nos xinga, ou seja quando o nosso próprio cônjuge, nossa esposa começa a nos criticar ferozmente, até mesmo gritar. Precisamos lembrar naquele momento que a pessoa está completamente identificada com o que ela está sentindo e ela está vendo do ponto de vista dela. Não precisamos falar isso para ela no momento, apenas lembremos naquele momento. E isso cria um filtro enorme emocional para que a gente fique em paz. E ao mesmo tempo nós a ouvimos porque prestamos atenção direitinho no que está sendo dito, porque muitas vezes essas críticas negativas, embora tenham um contexto de veneno emocional, nos aponte alguns aspectos que nós não vemos a nós mesmos e que insistimos em não ver. E a maravilha disso tudo é que podemos compartilhar um com os outros o nosso ponto de vista. Então não levar nada para o lado pessoal é realmente uma limpeza completa.
na nossa psicologia, na nossa maneira de ser. E isso é um exercício. Começamos aos poucos, porque a maioria das coisas a gente nem percebe que estamos levando para o lado pessoal. Não percebe. Nós imediatamente reagimos. Então, aos poucos, no início você vê no decorrer do tempo que estamos reagindo dessa maneira, e depois, à medida que vamos nos treinando, né, vamos observando com mais cuidado a nós mesmos, a maneira como pensamos, a maneira como falamos, a maneira como reagimos ao que as pessoas falam ou fazem para nós. E aí vamos perceber, não, calma. Não tenho que levar para o lado pessoal. Deixa a pessoa falar o que ela quer dizer. Não temos que combater a opinião dela. Não a respeito de qualquer coisa. Não estamos aqui para combater a opinião de ninguém, a respeito de nada. Ao contrário. Estamos aqui para aprender através da opinião de alguém. Então esse é o segundo compromisso. Eu peço desculpa aos amigos, talvez o vídeo se torne um pouquinho mais longo, porque é necessário uma recapitulação para que a gente entre no contexto, porque isso faz parte de uma obra chamada Os Quatro Compromissos, no qual você vai lendo e vai acompanhando. Como os vídeos são filmados em tempos diferentes, às vezes precisamos fazer uma breve recapitulação para a gente entender para que serve isso, mesmo para quem chega a primeira vez no canal, né? O terceiro compromisso, e voltando a falar, esses novos compromissos que nós vamos assumindo conosco mesmo, destroem uma quantidade absurda de compromissos e hábitos que temos através da prática. Nós nos acostumamos a falar da vida das pessoas, seja de quem for, até mesmo de quem não conhecemos pessoalmente. E esse é um compromisso que fizemos conosco mesmo, fazer isso, porque aprendemos com os demais, desde criança. Então, quando vamos aprendendo a controlar o nosso verbo, não fazendo mais isso, tentando superar essa condição da língua ferina, né, como se diz, e observando nossos próprios pensamentos a respeito do aspecto negativo do que estamos nos pronunciando, então vamos estabelecendo um novo compromisso conosco mesmo, diariamente, porque uma vez estabelecido o compromisso não quer dizer que vamos cumprir, porque os hábitos mecânicos, automáticos, inconscientes estão dentro de nós, mas isso reforça cada dia, não, eu me comprometo a usar o verbo de forma impecável. E assim por diante com todos os novos compromissos. O primeiro, usar o verbo de forma impecável. O segundo, não levar nada para o lado pessoal. Não estou dizendo que é algo fácil, mas é algo que precisa ser feito por nós e que à medida que fazemos se torna mais fácil. Tal como um exercício físico, né? Se eu me ponho a levantar 3, 4 quilos durante 1 hora por dia, depois 4 dias depois eu levanto 5 e assim por diante, daqui a pouco eu estou levando 20. E é como se eu estivesse levantando uma pena, né? E assim são exercícios práticos também da consciência, é a mesma coisa. No início parece impossível, depois começa a fazer, a coisa vai andando e a gente vai vendo os resultados, né? E o mais importante, essa energia que é gasta em palavras negativas, em pensamentos negativos, e levar a coisa para o lado emocional, vai voltando para dentro da consciência e nós podemos usar essa consciência para o nosso progresso espiritual. Essa energia acumulada para o nosso processo espiritual. E hoje trataremos então do terceiro compromisso. O terceiro compromisso é não tire conclusões. Esse terceiro compromisso ele é muito simples, porém ele se torna difícil de entender e explicar porque nós fazemos exatamente o contrário, totalmente o contrário a vida inteira. Confesso que até para mim explicar para vocês esse terceiro compromisso, eu digo até para mim porque eu me dedico a estudar e praticar já há algum tempo o que Dom Ruiz ensina, e eu fiquei maravilhado com seus ensinamentos porque eles se comprovam na prática quando você exercita, quando você se dedica e acha importante e faz, eles têm resultados. E esses resultados transformam a nossa vida. Então eu digo para mim porque, até para mim mesmo, porque já estou praticando há algum tempo esses exercícios. Não tire conclusões significa dizer o seguinte, que quando nós ficamos sabendo de algo, de uma conversa de alguém, uma informação, etc., existem enormes lacunas, espaços vazios de informação que não preenchem a história completa. E aí a nossa mente preenche a história. E, invariavelmente, 99,9% se trata de mentiras. E nós, ao crescermos, vamos incorporando essas mentiras que a nossa mente fabrica para tornar lógica, ou para tornar lógico, inteligível, vamos dizer, para nós mesmos, para a parte analítica,
o que aconteceu, ou o que está acontecendo, ou o que uma pessoa diz, nós acrescentamos informações que já existem na nossa memória. E aí passamos a acreditar nessas mentiras que nós mesmos criamos para nós mesmos. Vejam, isso é muito delicado, muito sensível. Se nós vamos usar essa visão de não tirar conclusões de nada e observar, nós verificamos que o tempo todo a nossa cabeça está tagarelando sobre tudo que vemos e tudo que sentimos e interpretando. É como se nós tivéssemos um narrador oficial, uma versão oficial da nossa realidade. Então, quando, por exemplo, estamos conversando com alguém do nosso convívio, pode ser nosso filho, nosso pai, nossa mãe, etc, etc. Como não aprendemos a ouvir exatamente, somente a ouvir o que ele tem para dizer para nós, à medida que a pessoa fala, nós vamos reinterpretando. Ele está dizendo isso por causa daquilo, que não sei o quê, e tem aquilo outro. Essas são as lacunas que ficam vazias e nós preenchemos com os nossos próprios pensamentos relacionados à nossa memória do passado. E aí eu preciso dizer para vocês que boa parte dessa parte da memória que é relacionada à mente analítica é 100% falsa, porque ela é baseada em conclusões criadas pela própria mente. E isso causa um dano terrível a nós. Principalmente quando nós vamos assimilando a domesticação quando somos crianças, porque à medida que a criança começa a pensar, aprende a pensar com os adultos, e essa voz interior começa a falar para ela, ela interpreta. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é muito comum entre as crianças. E a maioria das pessoas às vezes não se dá conta. Quando uma criança, que está crescendo, 3, 4 anos, 5 anos, vê um pai e uma mãe brigarem, às vezes de forma mais violenta, com palavras ríspidas, quem sabe um empurrão, ou uma coisa assim que perde um pouco do controle, vamos dizer assim, social, a primeira coisa que a criança começa a perguntar é por que está acontecendo aquilo. De imediato, ela já aprende a autocrítica negativa. E ela pensa que aquela briga é por causa dela. De algum comportamento, alguma coisa que ela fez que não condiz com aquilo que ela recebeu a ordem. Às vezes pode ser uma coisa ridícula. Ela pode achar, eles estão brigando por causa de mim. Porque eu não arrumei os meus brinquedos como minha mãe me disse ontem. E agora o resultado disso é isso aí. E assim vai. São as conclusões mais estapafúrdias que a criança tem quando nasce nela, entre aspas, essa segunda voz, quando a personalidade vai sendo criada. E aí nós aprendemos esse vício. A supor que nós sabemos o que os outros pensam e as causas daquilo que eles estão fazendo ou pensando, falando. Chega ao cúmulo que determinadas pessoas chegam a dizer para nós mesmos: eu sei o que você está pensando, eu sei por que você fez isso. Vejam como essa frase é algo absurda. Chega a ser realismo fantástico. Porque uma pessoa dominada pelo ego, dominada por uma emoção negativa, jamais vai ter lucidez suficiente para enxergar o que alguém está pensando. É pura suposição. Pura. E pior, essa suposição, essa imaginação verbal que ela está criando na mente, é movida pela emoção negativa. Muitas vezes pela raiva, muitas vezes pelo ódio, pelo ressentimento, pela desconfiança, pelo medo. Nós fazemos isso o tempo todo e não nos damos conta. Quando alguém, até mesmo alguém desconhecido, começa a falar sobre determinado assunto, né? E aí tem pessoas que já se desenvolveram tanto nesse aspecto negativo, mental, estão tão presos dentro do sonho, do passado e do futuro, ou seja, entristecidos porque o presente não é mais igual ao passado, ou projetando um futuro negativo, não, isso vai acontecer, isso vai ser terrível, que não sei o quê, e o que eu preciso fazer, que não sei o quê, e como vai ser, movidos por esse tipo de emoção negativa, como que alguém vai ter a capacidade de telepatia? Isso não existe. Não existe. É como querer beber um copo d'água e jogando a água fora. Alguém consegue beber água com um copo vazio? Impossível. Assim também o ego e a pessoa dominada por emoções negativas jamais vai saber o que alguém pensa, ou deixou de pensar, ou a causa de algum ato de alguém, ou por que uma pessoa está falando isso ou aquilo para nós.
E nós fazemos isso o tempo todo, tiramos conclusões e preenchemos as lacunas. O tempo todo. Isso começamos desde criança até o momento que estamos aqui agora. Então não tirar conclusões significa o quê? Significa dizer que precisamos ouvir os demais. E quando alguma coisa falta, precisamos até a exaustão mesmo, mas eu não entendi o que você falou. Fale de novo de forma mais clara. Não, e aquilo outro? Ou seja, nós temos medo de perguntar muitas vezes, isso é um comportamento inconsciente, tá? Involuntário. Porque muitas vezes temos medo de ver a verdade. Aquilo, como um amigo diz, né, o sabotador interno, né, ele fala assim, sabotador interno. O sabotador interno, ou seja, determinado tipo de manifestação egóica que nós temos, determinado eu que possuímos, uma estrutura dentro da personalidade específica, ela se encarrega de nos sabotar. A nós mesmos. Então ele sabota dessa maneira. Construindo dentro da nossa mente uma história e nós contamos essa história para nós mesmos, como se ela fosse verdadeira. Então, para evitar tirar conclusões, seja do que for, nós precisamos realmente nos informar. E para isso podemos perguntar à própria pessoa, por exemplo, mas o que você quer dizer com isso? Fale mais claramente. Eu não entendi, repete, ou fala de uma outra maneira. O que você quer dizer? E assim vai, até a exaustão. Mas fiquemos com aquilo que a pessoa realmente falou e não com o que nós supomos que ela não falou ou que ela falou por causa disso. Ou seja, toda essa história que criamos por cima de uma situação ou de um fato que percebemos, isso se chama conclusão. Tirar conclusões é isso, né? É bem fácil perceber quando é o ego respondendo dentro de nós e concluindo, porque isso vem muito rápido. É uma reação automática. A reação mecânica ela é extremamente rápida e ela aparece como, já logo em seguida, quando a pessoa está falando, nós já vamos associando, ele está falando disso, que não sei. E enquanto nós estamos fazendo isso, a pessoa continua falando. E depois nós queremos discutir com ela a razão do que ela está falando. Vejam bem, nós estamos interrompendo esse fluxo de energia que chega para nós através das palavras e começamos a conjecturar a respeito enquanto a pessoa está falando. E é por isso que há lacunas, porque nós não ouvimos o que a pessoa está falando claramente. Enquanto a pessoa está falando, nós estamos pensando, tirando nossas próprias conclusões. E aí, no final, como não entendemos direito, geralmente interpretamos a mensagem de forma inadequada. Para deixar mais claro, eu vou abrir um espaço dentro do vídeo, por isso que eu falei para vocês que talvez esse vídeo seja um pouquinho mais longo do que o necessário. Eu vou me tomar a liberdade e o tempo, tanto o meu quanto o seus, para ler para vocês pedaços de um outro livro de Dom Ruiz, que é um livro que trabalharemos também, existe aí no nosso canal, o audiobook, O Quinto Compromisso. Nesse livro, além dos 4 compromissos que ele aborda inicialmente no livro, ele ensina um novo compromisso, mas não é dele que nós vamos tratar. Nós vamos tratar do terceiro compromisso, que é: não tire conclusões, não faça suposições de nada a respeito de ninguém, de nenhum assunto. Não tente encontrar a resposta que não foi dada. Ao contrário, busque essa resposta através do entendimento com as próprias pessoas. Não preencha as lacunas através de uma memória ou de um assunto qualquer que tenhamos guardado ou de uma experiência negativa do passado, porque isso nos vai invariavelmente distorcer a mensagem que estamos recebendo naquele momento. Então esse, que se refere ao 5º capítulo, tá? Desse livro, O Quinto Compromisso, o autor, Dom Ruiz, começa assim: verdade ou ficção? O terceiro compromisso: não tire conclusões. Há vários séculos, talvez até milênios, os seres humanos acreditam que há um conflito na mente humana. Um conflito entre o bom e o mal. Mas isso não é verdade. O bom e o mal são apenas resultado do conflito. Porque o conflito real é entre a verdade e as mentiras. Talvez devamos dizer que todos os conflitos resultam de mentiras, porque a verdade não será
qualquer conflito. A verdade não precisa se provar. Ela existe, quer nós acreditemos ou não. As mentiras só existem se nós as criarmos. E só sobrevivem se acreditamos nelas. São uma distorção da palavra, uma distorção do significado de uma mensagem. E essa distorção está no reflexo, na mente humana. As mentiras não são reais, são uma criação nossa, mas nós lhe damos vida e as tornamos reais na realidade virtual de nossas mentes. O autor compara a nossa mente exatamente a um processo virtual, por exemplo, de computação. Né? Às vezes vemos um desenho ou um filme na TV ou aqui e, teoricamente, sabemos que aquilo ali é ficção ou que não está acontecendo no momento presente, né? Que é só uma imagem de um filme. No entanto, o nosso corpo e as nossas reações reagem como se aquilo fosse real. É isso que é chamado a realidade virtual. Né? Aquilo não está acontecendo de fato, mas nosso corpo é enganado, nossa mente é enganada e ela reage. Se a gente vê uma cena, por exemplo, de alguém chorando, ou de alguém se amando, ou de alguém sendo ferido, nós sentimos aquilo e nos empolgamos ou nos entristecemos, ou seja, o corpo é totalmente enganado, a mente é totalmente enganada, porque aquilo não está acontecendo na realidade, é uma fantasia. E assim se dá dentro da nossa própria mente. O mundo virtual mental é uma fantasia nossa. Ele não existe de fato, nós os criamos. Então ele comenta: quando eu era adolescente, meu avô me contou sobre essa verdade básica, mas demorei anos para entendê-lo. Devidamente, porque eu sempre ficava me perguntando: como é que nós sabemos o que é verdade? Eu usava símbolos para tentar entender a verdade, quando a verdade real é que os símbolos não têm nada a ver com a verdade. Esta existe muito antes dos humanos terem criado os símbolos. O que são símbolos? Letras, palavras, pensamentos. Baseados em palavras. As palavras são símbolos que têm seus significados para nós. Não? Como artistas, estamos sempre distorcendo a verdade com símbolos. Mas esse não é o problema. Como dissemos antes, o problema surge quando nós acreditamos nessa distorção. Porque algumas mentiras são inocentes, enquanto outras são mortais. Vejamos como podemos utilizar a palavra, um símbolo. Vamos criar uma história, uma superstição, sobre uma cadeira, por exemplo. O que sabemos sobre uma cadeira? Podemos dizer que uma cadeira é feita de madeira, de metal ou tecido, mas só estamos utilizando símbolos para expressar um ponto de vista. A verdade é que não sabemos o que o objeto é. Nós podemos utilizar a palavra com toda a autoridade para passar uma mensagem para nós e para todos à nossa volta. Por exemplo, nossa, essa cadeira é feia. Eu odeio essa cadeira. A mensagem já está distorcida, percebem? Mas isso é só o começo. Também podemos dizer: essa cadeira é uma burra. E eu acho, olha a conclusão, eu acho que quem sentar nela correrá o risco de ficar burro. Acho que temos que destruir essa cadeira. Porque se alguém sentar nela e ela quebrar, a pessoa vai cair e quebrar a bacia em vários lugares. É verdade, essa cadeira é do mal. Vamos criar uma lei contra cadeiras? Para que todo mundo saiba que ela é um perigo para a sociedade. De agora em diante, é proibido chegar perto desta cadeira do mal. Se transmitirmos essa mensagem, então quem quer que a receba e concorde com ela, ficará com medo
da cadeira má. Em pouco tempo haverá gente que, por tanto medo da cadeira, começará a ter pesadelos com ela. Essas pessoas ficarão obcecadas com a cadeira má e, evidentemente, vão querer destruí-la antes que a cadeira os destrua. Está vendo o que se pode fazer com a palavra? A cadeira é apenas um objeto. Ela existe, essa é a verdade. Mas a história que criamos sobre a cadeira não é verdade, mas uma superstição nossa. É uma mensagem distorcida e que conta uma mentira. Se não acreditamos na mentira, não há problema. Até rimos dela como uma história engraçada. Mas se acreditarmos e tentarmos impô-las aos demais, isso pode levar ao que nós chamamos de mal. É claro que o que chamamos de mal tem vários níveis, dependendo do nosso poder pessoal. Algumas pessoas podem levar o mundo inteiro a uma grande guerra, em que milhões de pessoas morrerão. Existem tiranos pelo mundo inteiro que, por acreditarem em mentiras, invadem outros países e destroem seus povos. Agora nós podemos entender facilmente por que existe um conflito na mente humana, e somente na mente humana, a realidade virtual, já que ele não existe no resto da natureza. Há bilhões de seres humanos que distorcem todos esses símbolos em suas cabeças e transmitem mensagens alteradas. E foi isso que realmente aconteceu com a humanidade. E creio que isso responde o porquê de todas as guerras existirem, o porquê de haver tantos abusos e tanta injustiça, e o porquê de que o sonho de que nós chamamos de inferno existir nos seres humanos. O inferno não é nada além de que um sonho cheio de mentiras. Lembre-se de que nosso sonho é controlado pelo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos pode ser verdadeiro ou fictício. A verdade leva-nos à nossa autenticidade e à nossa felicidade. Mentiras levam-nos a limitações em nossa vida, sofrimento e drama. Quem acredita na verdade mora no paraíso. Quem acredita em mentiras, mais cedo ou mais tarde, viverá no inferno. Não é preciso morrer para ir para o céu ou para o inferno. O paraíso é um ponto de vista, um estado de espírito, assim como o inferno. É lógico que as mentiras têm comandado todos os programas na nossa cabeça. Os seres humanos criam as mentiras e vice-versa. Porém, mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece e as mentiras não podem sobreviver à presença da verdade. Séculos atrás, as pessoas acreditavam que o mundo era plano. Hoje em dia até tem alguns que voltaram com a ideia original, com a mentira original, de que o mundo é plano. Alguns diziam que os elefantes é que sustentavam a terra. E tudo isso deixava confortados. Ótimo, agora sabemos que o mundo é plano. Muito bem. E hoje nós sabemos que o mundo não é plano. A crença de que a terra era plana era considerada verdade. E quase todo mundo concordava. Mas, porque todo mundo concordava era verdade? Uma das maiores mentiras que ouvimos hoje é: ninguém é perfeito. Isso está bem arraigado em nós, hein? Porque se alguém pergunta para nós, você é perfeito? Claro que não, estou cheio de defeitos. Essa é a primeira resposta que qualquer um diz. Essa é uma grande desculpa para o nosso comportamento. E quase todos concordam. Mas será que é verdade? Que ninguém é perfeito? Muito pelo contrário. Todos os seres humanos nesse mundo são perfeitos. Mas ouvimos aquelas mentiras desde que éramos pequenos e que, consequentemente, continuamos a nos julgar, baseados em uma imagem de perfeição.
aquilo que entendemos como perfeição, o conceito, o símbolo e o significado. Vivemos em busca desta perfeição. E em nossa busca, descobrimos que tudo no universo é perfeito, menos os seres humanos. O Sol é perfeito, as estrelas são perfeitas, os planetas são perfeitos. Mas no que tange aos seres humanos, ninguém é perfeito. A verdade é que tudo na criação é perfeito, inclusive os seres humanos. Se nós não tivermos consciência para enxergar essa verdade, é porque fomos cegados pela mentira. Você pode perguntar, e os deficientes físicos? Eles seriam perfeitos? Bem, de acordo com o que você sabe, eles podem ser imperfeitos. Mas será o que você sabe é verdade? Quem vai dizer se uma deficiência ou até mesmo uma doença não é perfeita? Tudo em nós é perfeito, inclusive qualquer deficiência ou doença que possamos ter. Alguém que tenha uma dificuldade de aprendizagem é perfeito. Alguém que tenha nascido sem um dedo, um braço ou uma orelha é perfeito. Alguém que tenha uma doença é perfeito. Só a perfeição existe. Tudo que existe é perfeito. E essa consciência é mais um passo importante para a nossa evolução. E não basta dizer que somos perfeitos, é preciso acreditar nisso. Se acreditarmos que fomos ou que somos imperfeitos, essa mentira vai precisar de outras mentiras em que se apoiar. E juntas, todas essas mentiras reprimem a verdade e guiam o sonho que estamos criando para nós mesmos. Mentiras não passam de superstições. E posso garantir que nós vivemos em um mundo de superstições. Mas repetindo, será que temos consciência disso? Mais adiante, o escritor fala: qual é a verdade e qual é a mentira? Mais uma vez, a consciência é extremamente importante, porque a verdade não vem com palavras, com o conhecimento, mas as mentiras, sim. E há bilhões delas. Nós, humanos, acreditamos em tantas mentiras porque não temos consciência. Nós ignoramos a verdade ou simplesmente não a queremos ver. Quando somos domesticados, acumulamos muito conhecimento e ele forma uma parede de neblina que não nos permite perceber a verdade. As coisas como elas realmente são. Só vemos aquilo que queremos ver e só ouvimos aquilo que queremos ouvir. Em nosso desenvolvimento, enquanto crescemos pela vida, aprendemos tantas inverdades que toda essa nossa estrutura de mentiras fica muito complicada. E tornamos isso mais complicado porque nós pensamos e acreditamos no que pensamos. Presumimos que aquilo que pensamos é a verdade absoluta. E nunca paramos para pensar que a nossa verdade é uma verdade relativa, uma verdade virtual, uma verdade do ponto de vista. Geralmente ela sequer se aproxima de qualquer tipo de verdade, mas é o mais perto que conseguimos chegar sem consciência. Tudo em mente que você tenha em mente que quase tudo que você fala para si mesmo é pressuposição. Se você for pai, sabe o quanto é fácil tirar conclusões precipitadas sobre os filhos. O que estão fazendo? Até essa hora? Será que isso? Será que aquilo? De repente o filho entra pela porta, está tudo bem. Está inteiro, não houve nada. E todas aquelas suposições, o máximo que podem fazer
é nos tornar nervosos e brigar com o filho quando ele chegar atrasado ou chegar muito tarde. Estamos brigando com o filho, justificando que é muito perigoso, ele está até aquela hora na rua, mas na verdade a ira e a raiva naquele momento está relacionado àquelas suposições que não eram verdadeiras. Está tudo bem, ele está vivo, está inteiro, não foi roubado, não foi assaltado, não foi morto, não houve qualquer violência. E essa confrontação com a realidade provoca a ira em nós. E temos que justificar de alguma maneira. O simples fato de nós pensarmos, e se? E se acontecesse isso? E se fosse assim? E se fosse assado? E se fosse diferente? Pode gerar um imenso drama nas nossas vidas. Todo ser humano sabe pensar muito. E pensar traz um medo. Não temos controle sobre toda essa corrente de pensamentos. Todos esses símbolos que distorcemos em nossas cabeças. Se simplesmente pararmos de falar, não precisamos explicar mais nada a nós mesmos. E isso evita que tiremos conclusões precipitadas. Se pararmos de tirar conclusões precipitadas, podemos concentrar nossa atenção na verdade. E não naquilo que nós pensamos ser verdade. E aí nós vemos a vida do jeito que ela é. E não do jeito que queremos ver. Como em breve veremos, quando não acreditamos mais em nossas suposições, o poder de acreditar que investimos nelas volta para nós. Quando recuperamos toda a energia que investimos ao tirar conclusões, podemos utilizar essa energia para criar um novo sonho, nosso próprio paraíso pessoal. Por isso, não tire conclusões. Esse tema é um tema que merece ser estudado, compreendido, saboreado e levado à prática, em pequenos exercícios no dia a dia. Sempre que para isso, nós precisamos deslocar um pouco da nossa atenção, e isso é o princípio de tudo, e que aqui nós chamamos de auto-observação, para observar diretamente esses pensamentos que temos o dia todo. E começando a perceber todos os momentos em que tiramos conclusões sobre o que vemos, sobre o que ouvimos, sobre o que percebemos de nós e do restante, de todos. Começamos aos pouquinhos. Então, além da língua física, começar a ficar mais em silêncio, não jogar conversa fora, como se diz, né? Não jogar energia fora. Vamos reunindo todas as energias dentro de nós, trazendo de volta para nós o nosso poder pessoal, a nossa fé, o nosso amor, a nossa vontade, e aplicando sobre o nosso objetivo, seja lá qual for. Não tire conclusões é uma disciplina incrível, que necessita, é evidente, de uma vigilância constante da parte da consciência, observando seus próprios pensamentos. Existe uma armadilha nisso tudo, eu preciso dizer para vocês, porque quando a consciência começa a observar em si mesma essas conclusões, a voz que fala na nossa cabeça, que produz os pensamentos, começa a tagarelar sobre o assunto. E aí estamos tirando conclusões das não conclusões. Mas isso são armadilhas que vamos aprendendo a enfrentar no nosso dia a dia. Tudo que não for o silêncio interior é a mente. Então não podemos acreditar naquilo que estamos recebendo como pensamentos. O entendimento é mais profundo, o entendimento é da consciência. Somente quando a mente se encontra em mais tranquilidade, quando a sucessão de pensamentos diminui e abre-se espaços de silêncio profundo, então o que ouvimos e o que vemos e o que percebemos chega no núcleo da consciência. Então o entendimento brota. Esse é um exercício que vamos aprendendo a fazer a partir do momento que estabelecemos o terceiro compromisso. Não vou tirar mais conclusões de nada. E renovando esse terceiro compromisso
todos os dias na nossa vida. É assim que começamos a ver a vida como ela é, e não como pensamos ou queremos vê-la. A verdade se mostra para nós, assim como o sol se mostra quando as nuvens são dissipadas. O fato de estarmos sob as nuvens e olhando para cima e não ver o sol, não quer dizer que o sol não exista. É que existe um bloqueio. Se uma pessoa nascesse e durasse sua vida inteira num dia nublado, ela jamais iria saber que o sol existe. Alguém poderia dizer para ela, mas isso seria pura crença. Mas se as nuvens se dissipam e ela percebe o sol diretamente, ninguém precisa explicar para ela o que é o sol. Essa visão direta lhe possibilita a compreensão da existência, da verdade do sol. E assim é a vida. Nós, durante boa parte da nossa existência, temos nuvens e acreditamos que o céu são as nuvens. O que são as nuvens? E nós? Tudo que aprendemos e que se reproduz incessantemente em forma de pensamento. Vamos parando por aqui, deixando um grande abraço no coração de vocês. Devemos publicar esse vídeo entre hoje e amanhã. E também queremos agradecer. Somos muito gratos por essa oportunidade de compartilhar esses ensinamentos com todos, porque esse é o nosso objetivo. Compartilhar aquilo que experimentamos e que nos eleve como consciência e como seres humanos melhores do que fomos ontem. Então quero agradecer os comentários, né? Muito amorosos, muito gratificantes realmente, que temos lido nos vídeos. E pedir para vocês, mais uma vez, que divulguem os vídeos, divulguem os links do canal, para que outras pessoas tenham a chance de poder ter acesso a esses ensinamentos e escolher praticá-los ou não. Como alguém pode escolher alguma coisa se ela não conhece? Se ela não teve a oportunidade? Então nós somos os vetores, os agentes, de possibilitar a cada um uma escolha. Uma possibilidade de transformação profunda, que é o que significam esses ensinamentos. Um breve adeus e até o próximo vídeo.